Abel, Enoque e Noé. A fé que agrada a Deus. Esses homens deram testemunhos. O testemunho deles estão registrado aqui. Quando o escritor de Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, não é as pessoas que estão aí no mundo que testemunham, não. Foi esses homens. O que eles fizeram serve de testemunho para a gente. Às vezes a igreja pega esse texto e pensa que o sentido do texto é o mundo que dá testemunho de nós. Não. Foram esses mártires. O testemunho deles serve para nós hoje. Nós vamos ler, nós vamos ficar hoje nesses 3 mártires aqui, tá? Do versículo 4 até o versículo 7. Mas nós vamos ler do 4 ao 7 mesmo, do jeito que está. Eu gostaria de ler os ímpares e a amada igreja os pares. E nós vamos entender, né, essa definição de fé e vamos trabalhar com esse tema hoje, tá? A gente vai ver aqui os primeiros crentes. Vamos ver que a salvação sempre foi por fé. Sempre foi por fé. De Gênesis a Apocalipse. A salvação é pela fé. Graça mediante a fé. Vamos lá, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus 11, do 4 ao 7. Amém? A palavra de Deus é assim, Exemplos de fé, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que a recompensa os buscam. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós temos o testemunho desses 3 homens, que são exemplo de fé para a igreja hoje. Nós tínhamos visto, do verso 1 ao 3, a definição de fé. O que é fé? É uma definição de fé bem clara, bem sistematizada. Do verso 2 ao 3, a gente tem os efeitos da fé em nossas vidas. E o autor aqui ele faz uma retrospectiva histórica, falando do povo de Israel, mencionando vários heróis da fé. Então, a gente vê a beleza desse texto, a grandiosidade desse texto que tem na Bíblia. Por quê? Porque foram homens e mulheres comuns, como nós. Homens e mulheres como nós. Mas homens que viveram por fé. Homens que foram martirizados. Então o autor pega do verso 4 aqui até o verso 40 e vai falar de uma série de personagens. Vários homens e mulheres, exemplos de fé. E o efeito que a fé ocasiona em cada um deles e em nossas vidas, para a gente trazer como exemplo para as nossas vidas. É interessante que o autor aqui vai falar 22 vezes, do verso 4 ao 40, do verso 1 até o 40, pela fé. Esses homens tiveram fé, 22 vezes, a expressão pela fé. Então é uma divisão longa que nós vamos ver vários heróis da fé. Por que heróis? Porque eles permaneceram, perseveraram na fé, continuaram, não voltaram atrás. Por isso o escritor traz o exemplo desses homens. Eles não retrocederam, não. Passaram por momentos difíceis, sim, todos nós passaremos, mas esses homens não voltaram atrás, não olharam para trás, não, eles olharam para frente. Eles tinham uma promessa, e o que Deus promete, Ele cumpre.
A relação aqui é grande. Ele vai falar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, os profetas, Raabe, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. É uma longa lista de homens e mulheres. Então, no versículo 1, ele falou justamente isso, a definição de fé. Ele dá duas declarações do que é a natureza da fé. É interessante no verso 1, só para a gente lembrar o que a gente falou na quarta-feira passada. Ele vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé tem a ver com esperança e a convicção de fatos que não se vê. Então, é convicção, certeza e esperança. Nós não precisamos ver. O que é que nós precisamos? Crer. Isso é fé. Esperar, ter certeza. Esperança na Bíblia é certeza. E ele vai falar de dois efeitos, do verso 2 ao verso 3, que nós vimos. Mas nós vamos aqui dar continuidade e falar desses primeiros crentes. Esses primeiros 3 crentes da Bíblia. Abel, Enoque e Noé. Homens que creram. Homens que perseveraram, homens que enfrentaram, meus irmãos, várias dificuldades. Mas o que foi que aconteceu? Eles permaneceram. Isso é fé. Confiar. Confiar até o fim. Em quê, pastor? Nas promessas. Isso é fé. A gente viu, no versículo 1, esperança e convicção de fatos que não se veem. Eles creram em quê? No impossível. Eles creram em quê? No invisível. Naquela promessa que Deus tinha feito a ele. Então o escritor aqui fala, nessa primeira galeria aqui da fé, dos pioneiros, que está onde? Lá em Gênesis. São todos eles estão lá no Antigo Testamento. O bom testemunho, a obediência desses homens, a fé desses homens. A gente vai ver que fé e obediência andam de mãos dadas. Então o primeiro testemunho é justamente de Abel. Abel, olha o que é que ele diz no verso 4, Pela fé, verso 4, tá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Então Abel, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que quem? Do que seu irmão Caim. Ambos eram filhos de quem? Adão e Eva. Filhos de Adão e Eva. A gente vê isso lá em Gênesis. A gente vai já pular para Gênesis, para a gente ter o contexto geral. Então, eles foram criados pelo mesmo pai, ouvindo as mesmas histórias, acreditaram em Deus. É interessante que todos os dois acreditavam em Deus. Mas um permaneceu e outro não. Eles foram adorar a Deus, os dois juntos. Um levou uma oferta e foi aceita por Deus, porque não é oferta. O que vale é o coração do ofertante. Deus conhece o motivo da nossa oferta. A oferta que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Deus sabia da intenção da oferta de Abel. Por isso agradou a Deus. Vamos ver isso. Diego, vamos ficar agora atento, Diegão de Jesus. Gênesis, vamos acompanhar aqui. Gênesis, a história de Abel, tá? Ela é bem curta, tá em Gênesis 4, do 1 ao 8. Gênesis 4, do 1 ao 8. E a gente vai tirar alguns fatos, tá, dessa história de Abel aqui e mostrar. Gênesis 4, do 1 ao 8. Gênesis 4, do 1 ao 8. Vamos lá? Eu vou ler os ímpares, tá? A amada igreja lê os pares. Está projetado aqui, mas se quiserem ir pela Bíblia, amém? A palavra de Deus diz assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim, o primeiro. Versículo 2. Então ele disse, ainda está no 1, né? É porque não. Então ele disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Verso 2. Verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, igreja. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Verso 5, igreja.
Verso 6, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Verso 8, para a gente encerrar a história de Abel. Diz assim, ó: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Até aí a leitura. Até o campo, pode continuar lá para a gente terminar a leitura do verso completo, Diego, que está cortado aí. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Vamos terminar o versículo 8. Passa para frente aí, por favor, Diego. Então eles, no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. A gente vê o coração do ofertante. A oferta de Abel agradou a Deus. Ele deu das suas primícias. Ele deu com o seu coração. Então, o primeiro fato da natureza da oferta é a natureza do coração. É o coração do ofertante. Abel ofereceu o mais excelente sacrifício que Caim. Por quê? Porque a sua oferta estava de acordo com a vontade de Deus. Ele ofereceu pela fé. Ele cultuou a Deus com o quê? Com as suas primícias. Nós cultuamos a Deus com as nossas primícias, com tudo que nós temos. Isso começa com o nosso coração e a nossa mente. O que foi que Abel fez? Vocês lembram que pela graça de Deus, Adão e Eva já era para ter sido eliminado ali, mas o que é que Deus faz? Ele mata faz o sacrifício de animais e veste Adão e Eva. Ali já era o sinal da graça de Deus. Então, o que é que Abel faz? Ele leva o que? Um sacrifício. Um sacrifício, ele leva uma oferta que agrada a Deus. Aqueles pais deles tinham sido cobertos, e não era nem para ter gerado os filhos, mas havia um propósito. Então o que é que a gente vê? Que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Aquele primeiro derramamento de sangue ali, que aconteceu vestindo Adão e Eva, já apontava para a graça de Jesus. Já apontava. Abel ofereceu o sacrifício de sangue, o sacrifício justo. E olha o que é que ele diz no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o bom testemunho de que? De ser justo. Abel era um homem justo diante de Deus. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu o seu coração. E nós, o que é que fazemos hoje, pastor? A mesma coisa, não mudou. Nós oferecemos as nossas vidas por completo. Qual o sacrifício que agrada a Deus? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que Abel fez. Ele ofereceu as primícias, o melhor dele. A questão não era a oferta, mas a questão era o ofertante. A intenção do coração de Abel. A diferença para Caim. Caim, não. Deus conhecia o coração de Caim. E a oferta de Caim não era agradável. Então, o fundamental aqui é o ofertante, não a oferta. O Senhor se agradou de Abel e logo em seguida da sua oferta. E não se agradou de Caim. Por quê? Porque o ofertante vem antes da oferta. Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Depois que ele encontra os adoradores oferecem o quê? A verdadeira adoração. Esse é o sentido da coisa. Ele quer o quê? Os nossos corações. A vida de Abel estava certa diante de Deus. Ele foi considerado justo. Olha o que é que diz o verso 4. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Foi por fé. Ele creu no coração dele. Ele cultuou verdadeiramente a Deus. A vida dele estava de acordo com a vontade de Deus. E a vida de Caim foi rejeitada. Completamente rejeitada. Por quê? Por causa da insubmissão do seu coração. A insubmissão a Deus. A insubmissão. Ali é onde acontece, a gente leu, o primeiro assassinato. Um irmão matando o outro. Por quê? Por causa do seu coração. Ele não cria nas promessas de Deus verdadeiramente. Caim estava cheio de ira.
ódio, cólera. Suas obras eram más. A gente vai ver isso. Diego, 1 João 3,12. 1 João 3,12. Se não tiver abrindo aí, a gente vai aqui. 1 João 3,12. 1 João 3,12. Só para a gente acompanhar. 1 João, vamos abrir nossas Bíblias que a gente dá uma adiantada, enquanto eles regulam ali a mídia. 1 João 3,12. Ó como era a vida do seu irmão, a vida de Caim, diante de Deus. Chamado de filho do maligno. 1 João 3,12. Ah, tá aqui, ó. Chegou. Olha o que ele diz aqui, ó. Não sejamos como Caim, que era do maligno, filho do diabo. Literalmente, ó. Matou seu irmão. E por que o matou? Continuando, irmão. E por que o matou, Diego? Para frente um pouquinho. Ó. Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão eram justas. Vocês entendem? Que o coração é o ofertante, não é a oferta. O coração de Caim era o quê? Má. Deus conhecia o coração de Caim e Deus conhecia o coração de Abel. Uma oferta agradou a Deus. A outra oferta não agradou a Deus. Por quê? Porque ele era filho do maligno. Como é que nós somos aceitos diante de Deus? Quando nós entregamos as nossas vidas por completo a Deus. Nós temos que colocar as nossas vidas hoje diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. O que é isso, pastor? Totalmente dependentes de Deus. É isso que agrada a Deus, não mudou nada. Não mudou nada. Então, o quarto fato aqui é isso. É que, o que é que a gente vai ver? Que a morte não calou a voz de um adorador. Isso é muito interessante. Não pôde apagar o seu testemunho. Olha o que é que diz no verso, vamos voltar, né? Lá para Hebreus. Olha o que é que diz em Hebreus 4, olha o que é que diz. Ele diz assim, no finalzinho, ó. Obteve testemunhos de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé. Mesmo depois de morto ainda fala. A voz do adorador. Mesmo depois de morto ainda fala. Por quê? Nós estamos lembrando de quem nessa noite? De Abel. De Abel. Abel foi assassinado pelo seu irmão, mas pela fé a sua voz ainda clama. No final do verso 4, olha o que é que diz. Quem está dizendo aqui é o escritor. Mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel serve de exemplo para nós hoje. Homem justo, que teve bom testemunho de Deus. Esse é o resultado. E isso tem que ecoar nos nossos corações ainda hoje. Esse clamor aqui tem que ecoar. As vozes do verdadeiro adorador tem que ecoar para que a história seja escrita por quem? Pela igreja. O resultado é que ele selou a sua fé com sangue. Ele levou a oferta agradável a Deus. Ele se tornou justo diante de Deus. O primeiro mártir a morrer foi assassinado. Por quê, pastor? Por causa da sua fé. O invejoso teve que matar o irmão, assassino invejoso. É o primeiro mártir registrado na palavra de Deus que foi morto por causa de sua fé. Ele teve fé. Ele creu em Deus, ele creu nas promessas e o seu testemunho de retidão ainda ecoa na sua palavra, na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre ele nessa noite. Estamos falando sobre ele nessa noite. Isso serve para quê? Para que nós possamos pensar. Como é que nós estamos andando diante de Deus? Como é que está a nossa vida? Para nós fazermos uma avaliação. Como está a nossa vida diante de Deus? O que é que nós estamos oferecendo a Deus? As nossas vidas por completo, pela fé, crendo nas promessas de Deus, lembrando que fé crê, ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. O sangue, meus irmãos, dos mártires ecoa na Bíblia. Vamos ver Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse 6. O sangue desses homens ecoam sobre a eternidade. Apocalipse 6. Do 9 ao 10, Apocalipse 6, do 9 ao 10.
Abram suas Bíblias, Apocalipse 6, do 9 ao 10. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Está aqui no Data Show. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, os mártires, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Verso 10. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A vingança pertence ao Senhor. Um dia ele voltará com o cetro na mão, o cetro de justiça, e tudo isso aí será cumprido. Por que nós não nos vingamos? Porque a vingança pertence ao Senhor. Nós oramos e amamos, mas a vingança pertence ao Senhor. O sangue de cada um daqueles que morreram clamam a Deus. E no tempo certo, o Senhor voltará com o cetro na mão. Fará a separação entre bodes e ovelhas, trigo e palha, e julgará com retidão todo o sangue que foi derramado dos mártires, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. O galardão deles já está garantido, eles já estão lá, as suas almas já estão lá. Então não tem sono da alma, vocês viram aqui, né? O corpo é que está lá morto, a alma está lá. A alma está lá, clamando dos mártires. Até quando, Senhor? Até a volta do Senhor. Essa é a resposta. Segunda pessoa mencionada pelo autor, Enoque. Enoque. Aonde é que nós vamos ver essa história de Enoque? Gênesis também. Vamos abrir Gênesis, vamos para a Bíblia. Gênesis 5, do 18. Gênesis 5, do 18. Gênesis 5, do 18, já está aqui na tela, do 18 ao 24. Do 18 ao 24. Gênesis 5, do 18 ao 24. Amém? A mídia já colocou aqui. Nós vamos dar uma intensidadezinha para a gente não perder o foco aqui, senão não dá para a gente falar dos três hoje. Para a gente falar com calma e entender a fé desses homens. Olha o que é que diz aqui, ó. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Versículo 19. Vamos pela Bíblia mesmo, que está tendo um problemazinho ali com os irmãos. Versículo diz assim: Jared viveu 160 anos, 162 anos e gerou Enoque. Versículo 19, irmãos. Vamos lá, depois. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Versículo 21. Enoque andou com Deus. Isso aqui é o primordial dessa palavra. Enoque andou com Deus e depois gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Versículo 23. Ele repete de novo no versículo 24. Olha o que é que ele diz, para a gente fechar. Ele diz só: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si mesmo. Enoque foi transladado. Enoque foi levado por Deus. Enoque não morreu. A morte física não morreu. A morte física não. Por quê? Porque ele foi levado. Olha o que é que o autor diz agora. Vamos lá para o verso 5. Hebreus 11, 5. Tá? Olha o que é que ele diz. Ó. Pela fé, ele vai repetir 3 vezes que Enoque foi transladado. Ó. Pela fé, Enoque foi levado. Aí ele diz: a fim de não passar pela morte. Não passou pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Ó, repete. Pois antes de ser levado novamente, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. 3 vezes, ó, quando você lê no verso 5, Enoque foi levado.
Enoque foi transladado. Enoque foi levado. Então, Enoque foi direto para a glória. Por quê, pastor? Por causa da sua fé. Aconteceu mais com alguém? Sim. 2 homens, Enoque e Elias. Vocês lembram, né? Lá em 2 Reis, quando Elias foi levado pela carruagem de fogo e os anjos de fogo foram levados, 2 homens que tiveram fé e não passaram pela morte física. Não passaram. Eles foram levados por Deus. Aonde eles estão hoje? Na glória, aguardando a vinda do Senhor, no mesmo lugar, no paraíso. No paraíso, no mesmo lugar. Eles estão no paraíso. Então, crer. A gente vê aqui que é viver com Deus. O que é que vai dizer? Enoque andou com Deus. E esse ato de andar com Deus pela fé é um ato contínuo. Contínuo. Todo dia andar com Deus é um ato específico. Todo dia andar com Deus, não só na igreja, na hora do culto, mas andar com Deus todos os dias, aonde nós estivermos. Enoque viveu no meio de uma geração perversa, meus irmãos, mas escolheu o quê? Andar com Deus, se deleitar na presença de Deus. Enoque viveu de forma admirável, acima de qualquer corrupção que havia no mundo. Sua intimidade com Deus era completa. E Deus fez o que com ele? O recolheu, o levou, transladou. Ele não passou pela morte. É isso que diz no verso 5. Pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho que havia agradado a Deus. Nós voltamos e perguntamos: nós estamos agradando a Deus com as nossas vidas, com os nossos bens, com tudo que temos e com tudo que somos? Enoque agradou a Deus, por isso ele vai dizer no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existiu e que recompensa os que o buscam. Há uma recompensa para os que crêem, há uma recompensa para os que buscam o Senhor. Enoque agradou a Deus com a sua fé, ele é um exemplo de fé. Por isso o escritor, logo em seguida no verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque nós temos que nos aproximar de Deus. A fé verdadeira, somos salvos pela graça mediante a fé, mas a fé faz nos aproximarmos de Deus. Nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele é galardoador, que Ele é perdoador. Nós temos que estar próximo dEle, nós precisamos crer nas suas recompensas, que Ele tem um propósito final na vida dos seus filhos. Ele pagou as nossas dívidas daqueles que o buscam. Olha o que é que diz no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nunca salvos sentados e satisfeitos, sempre buscando o Senhor. A fé verdadeira é aquele homem que está buscando o Senhor, dia a dia renovando a sua fé. Foi isso que aconteceu com Enoque. Ele se aproximou de Deus, ele vivia com Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Nós estamos fazendo isso. Ele acreditava na existência de Deus, na sua generosidade, que ele ia obter perdão. E é interessante que prestes a morrer, o homem hoje, que se aproxima de Deus, ele recebe misericórdia. O homem e a mulher recebem misericórdia. O caído recebe restauração. O pecador recebe perdão. Aqueles que andam com Deus, aqueles que buscam a Deus. O que é que a gente vê nisso aqui? Que a fé é uma busca diária. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós vivemos de fé em fé. A fé de amanhã, de ontem, não serve mais para hoje. Ela tem que ser renovada. Eu não estou falando da fé para a salvação. A fé desse relacionamento entre o homem e Deus. A gente não perde a salvação.
Mas nós renovamos a nossa fé. Como? Como o autor diz aqui, no final do verso 6, creia que Ele existe e que a recompensa, e que os recompensa os que o buscam. A recompensa aqueles que buscam o Senhor. Através da confiança, nós encontramos o favor imerecido de Deus, o perdão de Deus. Essa é a maior recompensa. E herdaremos um dia o quê? O céu. O próprio Enoque falou de Jesus Cristo. Eu fazendo esse estudo, isso é o que me deixa, disse, meu Senhor, todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, fala. Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, um pinotinho para frente aí. Judas, versos 14 e 16. Só tem um capítulo, né? Judas, versos 14 até o 16. Judas, dos versos 14. O testemunho de Enoque sobre Jesus. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Capítulo 1, dos versos 14 ao 16. Está aqui no Data Show. Eu vou ler os dois ímpares e gostaria que a igreja lesse, vou ler os dois pares e que a igreja lesse o 15 e o ímpar, tá? A palavra de Deus diz assim, foi a respeito deles que também, profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Versículo 15, igreja. Sobre quem ele vai exercer juízo? A profecia de Enoque. Esses tais são os murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando de grandes arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. A profecia de Enoque. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor, Jesus Cristo, vem com seus milhares de santos, os seus santos, para exercer o quê? Juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são os murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Então o próprio Enoque profetizou sobre a vinda do nosso Senhor. Aquele homem que foi levado, aquele homem que não passou pela morte, aquele homem que recebeu a revelação que o Senhor viria com o cetro na mão aqui, para julgar. Julgar quem? Os ímpios. Julgar quem? Os escarnecedores. Julgar quem? Os murmuradores. Julgar quem? Os filhos da ira. Os filhos da iniquidade. Julgar quem? Aqueles que não vão crer em Jesus Cristo, que vão ouvir a palavra de Deus e não vão crer. Serão julgados e condenados. Ele é amor, mas ele é juízo. Julgará vivos e mortos. Julgará todos. E o terceiro que ele fala, se não der tempo, a gente vai até o horário, tá? É sobre Noé. Versículo 7, Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Essa é a maior narrativa. A gente não vai ler a narrativa, por quê? Porque está de Gênesis 6 até o 9, falando da vida de Noé. Aí a gente tem que dar uma lidazinha em casa, que fala antes do dilúvio até o dilúvio, né? Onde só sobrou a família de Noé. E é muito interessante vocês lerem isso, para ver a fé desse homem. Versículo 7, Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família,
Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Enoque é o terceiro. Está lá em Gênesis, capítulo 6 até o 9, a história completa de Noé. Qual o resumo da história de Noé? Noé era um homem íntegro e justo diante de uma geração perversa. Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando o evangelho. Pregando o evangelho, dizendo, o dilúvio vai vir. O dilúvio vai vir. E as pessoas começavam o quê? Escarnecer sobre a vida de Noé. Chamava ele de bêbado, de louco. Né? Como é que você começa a construir uma arca do nada? Sem nenhum pingo de chuva, no deserto, naquela época. Isso é fé. A fé tem a ver com isso aí. Ele se colocou à disposição de Deus quando ouviu a palavra de Deus. Ele começou a agir. A fé com obras, ela está ligada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Para quê? Para fazer boas obras. A fé tem que agir. Ele agiu. A fé, ela produz boas obras. Nós não podemos ficar sentados, salvos e satisfeitos. Não, salvos, servindo e satisfeitos diante da presença de Deus. Temos que trocar o S de satisfeito por servir. A fé produz obras. Obras de fé, não obras mortas, mas obras que glorificam a Deus. Esse homem aqui demonstrou sua plena fé em Deus. Numa terra devastada, caída, diante da imoralidade. Ele investiu 120 anos construindo uma barca, um barco ou uma arca. E quem foi salvo depois desses 120 anos? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. 8 pessoas. Pela fé. Nós temos que crer nas promessas de Deus. Deus não prometeu? Às vezes alguns pensam que estão demorando. 120 anos. As promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus. No tempo de Deus. Não importa o que você está passando com a sua família. Às vezes o caso é na família. Com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. As promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus e serão cumpridas para a glória dele. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Esse homem creu, esse homem ousou a crer no impossível. Fazer uma arca. 120 anos com a mão na massa. Pela fé. Contra o mundanismo daquela época. Ele pregava e as pessoas zombavam. Hoje, a arca é a igreja. Nós já estamos dentro da arca. A igreja invisível espalhada nos 4 cantos da terra. Mas também a igreja local. Nós já estamos caminhando e batendo contra o mundanismo, contra os incrédulos. Não mudou nada. Só que lembrando que não mudou. O caminho é Jesus. Nós temos que continuar mostrando esse caminho. A porta que abre para entrar é Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus e a igreja tem que fazer essa ligação. Noé passou 120 anos. O apóstolo Pedro disse que ele foi pregador da justiça, que ele pregava segundo o Espírito de Cristo. Noé pregou no meio do mundanismo, de uma geração perversa e pervertida, que casavam e se davam a casamentos. É interessante quando Jesus vai falar, aí ele vai trazer, e eles viviam como no tempo de Sodoma e Gomorra, não mudou nada. A imoralidade tomando de conta, homem com homem, mulher com mulher, está do mesmo jeito. O juízo de Deus se aproxima, nação contra nação, reino contra reino. É só vocês verem os princípios. A dor está aumentando, mas o que foi que ele continuou fazendo? Pregando, anunciando. Esse é o papel da igreja. Pregar no meio do mundo pervertido. Para que pessoas... Por quê, pastor? Porque Deus tem os seus. Deus tem o seu rebanho. Depois desse tempo todo, 120 anos, ninguém estava pronto para entrar na arca.
Ninguém estava pronto para entrar na arca. Ninguém se converteu. Então, meu irmão, se as pessoas não estão se convertendo, não é culpa da igreja, é culpa da sua incredulidade. A igreja tem que só fazer o papel dela, pregar. Teve um irmão que disse: eu gosto de ver a igreja porque tem 5.000 pessoas, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Às vezes Ele lhe manda para um local para cuidar de 5, de 10, e às vezes Ele traz uma igreja de 4.000, como é a igreja do meu menino lá em Salvador. 2.500 jovens, 4.000, mas às vezes Ele leva um pastor, um missionário para cuidar de 5. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O povo não se converteu. O que é que a igreja continua fazendo? Pregando, anunciando. Deus tem o seu povo, Deus tem o seu rebanho. Durante o período do dilúvio, Deus continuou sendo o quê? Paciente, longânimo, mas haverá um tempo que a sua longanimidade vai acabar. Vai acabar. Cada dia que passa a humanidade está pior. O amor de muitos se esfriando. Igualzinho à época de Noé. Quando o mundo inteiro, igual está hoje, está se entregando a quê, pastor? Aos seus prazeres, às suas vaidades, aos seus desejos, à sua depravação. Crendo que eles podem viver impunes do juízo de Deus. Está do mesmo jeito da época de Noé. 120 anos. Nenhuma conversão. Somente a sua família. 120 anos. Incrédulos. Duvidaram da promessa de Deus. Não confiaram em Deus. Por isso que o papel da igreja é continuar pregando. A arca que leva hoje ao céu é a igreja. Não as 4 paredes, a igreja invisível. Não a placa da igreja, mas a igreja invisível, que vai ser levada para o céu. Que vai ser levada por Deus ao céu. Igual Enoque foi levado diretamente para o céu. Alguns não vão passar pela morte quando Jesus vier. Por quê? Porque os crentes daquela época já acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Enoque. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados para a glória de Deus. É Jesus que diz isso. É Jesus que diz isso. E está acontecendo a mesma coisa. Jesus avisou isso. Vamos colocar aí, irmão Diego, para a gente ver o aviso que Jesus deixou. Jesus deixou o aviso claro e nítido. O que ia acontecer. Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. O aviso de Jesus, do próprio Senhor, da boca de Jesus. Olha o que é que ele diz. Mateus 24, tá? Do 37 ao 39. Olha o que é que diz aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, ó, isso é Jesus falando, tá? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam. Pode continuar. Casavam-se, davam-se a casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, para fechar. Versículo 39. E não os perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se aproxima. O mundo está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Os sinais estão claros aí. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de fazermos como Noé. Crer no impossível e continuar pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Muitas almas precisam ser encontradas para Cristo ainda. E esse é o papel de quem? Da igreja. 5 minutos. Eu vou terminar no horário certo para a gente cumprir. A gente continua. Eu não vou trazer nenhuma aplicação ainda, mas a melhor aplicação é essa. A de Jesus, o aviso de Jesus.
Giliardi, alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos 5, 10 minutos, temos tempo para 2 perguntas. Pastor, a fé, como era a fé no Antigo Testamento? Do mesmo jeito, pastor. O pastor já vai responder essa, tá? De cara. Eles criam na promessa. Lembram de Gênesis 3,15? A promessa que o Messias viria. E nós cremos em quê? Na promessa que o Messias veio. Não mudou nada. A fé sempre foi nas promessas de Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento. Perguntas. Vamos lá, igreja? Passa uma pelo menos aí para a irmã aí responder. Mas está pronto aqui para responder. Eu passo direto para ele. Tem ali depois Luiz aqui. Pastor, oi. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Uma vez eu ouvi e acabei não estudando sobre, mas a gente acabou de ler sobre a ida de Enoque aos céus, né? Sem ter passado pela morte. Sim. E eu ouvi falar que a população do céu vai ser composta por aqueles que foram mortos fisicamente e os que serão arrebatados, né? Que no caso os que ainda passaram pelo milênio ou não, né? E os que ficaram e foram arrebatados. Funciona realmente dessa forma ou todos vão ser arrebatados? É isso mesmo. Porque os mortos na vinda do Senhor, a alma está viva, tá? Está lá. A gente viu a alma clamando. O corpo é quem está ali. Então, o que é que vai acontecer, Gustavo? A alma vai voltar para o corpo, tá? Os que estão vivos já serão transformados. Os mortos vão ser ressuscitados, arrebatados. Os mortos serão transformados e levados. É justamente isso. E os ímpios serão o quê? Condenados e jogados no lago de enxofre. Os que ressuscitarem para Cristo, levados para o céu. Os que morreram sem Cristo, diretamente para o inferno. É isso aí, tá certinho. Luiz aqui, se alguém quiser mais fazer, dá tempo. Ainda temos 5 minutos. Enoque foi levado, Elias foi levado. Boa noite. Rapaz. Quando o Senhor falou a respeito do capítulo 11, verso 6, Sim. a respeito de Enoque, fala assim: a fé verdadeira é aquela que é demonstrada através do nosso relacionamento diário com Deus. E o Senhor disse assim: não é a fé de salvação, mas a fé de relacionamento com Deus. Qual é a diferença? A fé que salva é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Salvos pela graça mediante a fé. Qual o papel do homem na salvação? Se arrepender, crer e confessar. E essa fé de relacionamento é a fé diária, é o que Paulo fala, que eu tenho que renovar minha fé dia a dia, de fé em fé. O homem vive por fé. Então a salvação, já somos salvos. Por que é que muitos sofrem, crentes? Não perdem a salvação, porque não tem esse relacionamento com Deus. Não renovam a sua fé diariamente. Como é que eu renovo minha fé diariamente? Leitura da palavra, oração, comunhão, culto de doutrina. Renovação da fé, para que nós possamos herdar o céu. Mas não perde a salvação. A fé que salva, dom de Deus. E depois de salvos, nós renovamos a nossa fé. Vivemos, como Paulo disse, de fé em fé. É o que o escritor diz aqui, ó. Aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que há recompensa que os buscam. Então nós temos que buscar, renovar a nossa fé todo dia. Porque o de amanhã não serve mais para hoje. Eu tenho que me atualizar minha fé hoje. Como? Lendo a palavra de Deus, orando, tendo testemunho e vivendo em comunhão. Por quê? Porque nós somos um corpo. O braço não pode estar longe do corpo, tem que estar todo mundo juntinho. É aquela coisa que falava, a brasa sempre no meio do braseiro. Renovando a nossa fé. Renovando a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Ó, o negócio ficou bom, não tinha ninguém, já vai para a terceira já. Vamos lá. Saber se Enoque foi para o céu ou não, né? O pessoal quer saber, né? Boa noite, rapaz. No caso, pastor, nesse sentido que o senhor fala dessa fé, no caso seria a santificação do relacionamento que a gente tem que ter com o senhor. Agora, essa questão, por exemplo, de Enoque, mas ele não teria que morrer para poder ir para o céu? De certa forma?
De certa forma, sim, mas a gente tem esses dois casos isolados na Bíblia, que são isolados, que é o caso de quem? De Elias e Enoque. Eles não passaram pela morte física. O que é que eu posso ir até aqui? Tem coisas que não dá para explicar, né? Mas o que explica é que o seguinte, no final dos tempos, Jesus ele deixa uma dica para a gente, que é justamente aquilo lá, né? E os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Essa transformação serão arrebatados, igual Enoque foi. Arrebatados. No caso, por exemplo, exceção, essa questão, não é regra. Essa questão da ressurreição, porque assim, eu acredito que quando uma pessoa morre, ela sendo salva, ela está num descanso. E a pessoa sem Cristo, ela está num lugar de tormento. Sim. Sim, então, mas assim, não existe, só assim, Vitória, só para a gente lembrar que não existe o sono da alma. Quem crê no sono da alma são os adventistas, as seitas. Uhum. A gente lembra de quê? Do ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. E já é justamente o paraíso, o lugar de descanso. Mas que no caso, quando houver a ressurreição, os mortos também ressuscitarão para serem julgados. Sim. Todos. É porque quando ressuscitarão, o corpo está lá, né? Por isso que ele diz sono, é porque o corpo está naquele sentido de morte, deitado. A alma vai voltar para o corpo vai ressuscitar, será transformado igual o corpo de Cristo. Não me pergunte como é esse corpo, pelo amor de Jesus. Agora... Aí depois todos em Cristo serão as pessoas, levados. Por exemplo, Sim. que morreram sem nunca terem escutado sobre Deus, sobre Jesus Cristo. O que aconteceria com essas pessoas? Por quê? Eu acredito que, assim, como na Bíblia diz que toda a criação proclama a glória do Senhor. Então, não tem como você estar na Terra sem saber que tem um Criador. Toda a criação proclama a glória do Senhor. Mas muitas pessoas não acreditam que essas pessoas que morreram sem Cristo, sem saber sobre Cristo, sem nunca terem ouvido falar sobre Deus, iriam para o inferno. Todos terão a oportunidade, pelo menos uma vez, de ouvir falar de Cristo. Até pela criação. A criação, ela só proclama a glória de Cristo, mas a única coisa que nos leva a Deus é Jesus. Ela revela a glória, ela manifesta a glória de Deus. Os ateus, quando dizem assim, o céu é lindo. Quem fez o céu? Deus. Eles vão para o céu? Não. Porque a criação proclama a glória de Deus. Mas a única coisa que nos leva para o céu é o único mediador, Cristo Jesus. Também no Antigo Testamento, todos aqueles cordeiros que eram sacrificados apontavam para ele. Quem creu nessa promessa, salvo. Quem não creu, condenado. E a palavra de Deus vai dizer que todos terão uma oportunidade. Quem conta uma história bacana disso aí é Ronaldo Lindório. Ele disse que chegou uma vez numa tribo, né? Lá no meio do Amazonas. Quando chegou lá, ele pensou, foi todo preparado, pensando que ninguém tinha ouvido a palavra de Deus. Quando chegou lá, tinha um assembleiano lá, já pregando a palavra de Deus, fazia 2 anos. Então, todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A responsabilidade sempre é do homem, de não crer, de não confessar. Por causa de quê? Incredulidade. Mas pode ter certeza, Vitória, os seus, as crianças... o que é que a gente vai perceber? Que vai ter até um certo tempo que Deus, por causa do sangue de Cristo, ele é tão longânimo que não há injustiça em Deus, que essas crianças, eu creio que vai para o céu. Mas elas não fizeram a confissão ainda, mas elas têm a marca de Cristo no seu coração, porque não há injustiça em Deus. Mas o mundo não. O mundo não. O mundo terá oportunidade. Por isso a igreja é a agência de Deus. Quanto mais pregamos o evangelho, mais se aproxima a volta do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Quer fazer uma pergunta, Guilherme? Não, eu queria só ler um texto aqui. Tá. Só ler, né? Tá bom. Ler um texto aqui para fechar essa questão aqui da questão da morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 até o 4. Fala assim: Eis que vou lhe revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que este corpo corrupto se reviste da imortalidade, e o corpo mortal se reviste da imortalidade. E quanto a este corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, o corpo mortal se revestiria da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí é perfeito, né? Aí Fecha com chave de ouro, né? Justamente. E os vivos serão transformados, levados, os mortos ressuscitarão. E lembrando que o caso de Enoque e Elias não é regra, tá? É exceção de Deus. E mostra a fé desses homens. Mas no final, aqueles que estão vivos em Cristo serão levados, sem a morte também. É perfeita a palavra de Deus, né? Que ela se harmoniza. E a gente vai lendo e se regozijando nela. Louvado seja o nome de Deus pela sua palavra. A gente continua para pegar a continuidade daqui. Eu vou fechar sobre Noé na próxima quarta, e a gente fala mais sobre alguns heróis da fé, né? Esses homens que servem de exemplo para as nossas vidas, sim. Homens comuns e mulheres comuns. Vai falar de Raabe, de Sara, que riu de Deus, entendeu? Então nós somos descendentes desse Deus Todo-Poderoso pela fé, graça mediante a fé. A salvação não mudou, Antigo Testamento e Novo Testamento. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, ó Deus, já nos salvou pela graça mediante a fé. Mas nós, ó Deus, dia a dia vivemos em santidade, em novidade de vida. Como Paulo diz, ó Deus, vivendo de fé em fé, renovando a nossa fé, ó Deus. Que o Senhor possa renovar a fé da tua igreja, ó Deus. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, passando por algum tipo de necessidade, que nós possamos, ó Deus, ver nesses homens os exemplos de fé, que foram homens e mulheres como nós, ó Deus, que confiaram no Senhor, confiaram no que viram, não, nas promessas que o Senhor iria cumprir, ó Deus, que o Senhor cumpre todas as suas promessas, que o Senhor é um Deus longânimo, que o Senhor é um Deus soberano sobre a vida da sua igreja, que o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai finalizar até o dia do Senhor. E a tua igreja, ó Deus, é a tua arca hoje. Nós somos as tuas pedras vivas, templo e morada do Espírito Santo de Deus. E no momento certo, ó Deus, quando o Senhor voltar em glória, majestade e poder, nós seremos, ó Deus, levados pelo Senhor. Aí sim, ó Deus, chegaremos em casa, porque nós não chegamos em casa ainda, mas nós já saímos, já caminhamos, já andamos, já partimos, e na hora certa, Deus, nós estaremos face a face com o Senhor da glória, no lugar, ó Deus, onde não haverá mais dor, nem choro, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e lá haverá alegria, gozo na alma, na presença do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que ela possa renovar a sua fé e viver, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos, oramos e agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados. Quarta-feira a gente volta para terminar um pouco